Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Da autoria do Build Collab, o laboratório colaborativo para o ambiente construído. Bem-vindos a mais um episódio do Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Neste 10º episódio vamos abordar o tema do Regime Geral de Gestão de Resíduos. E para isso temos connosco Teresa Batista, da Direção de Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo ACA. Com ela vamos analisar a gestão de solos e rochas não contaminados. Partindo de um caso prático e do plano de ação definido pelo Grupo ACA para a gestão dos materiais, vamos tentar identificar as principais barreiras na sua implementação, quais as dificuldades de operacionalização e a problemática das várias declarações de subproduto no caso de obras desta envergadura, assim como o envolvimento das câmaras municipais no licenciamento de obras para recepcionamento deste tipo de materiais. No final, tentaremos debater a forma para agilizar a adoção desta regulamentação para a gestão de resíduos. Paulo Fonseca, do Build Collab, conduz a conversa. Ok, obrigado Lourdes por esta introdução e bom dia Teresa, é um prazer estar aqui contigo a falar então um pouco sobre o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, algo que entrou em vigor no dia 1 de julho e estamos a falar precisamente do Decreto-Lei 102 de 2020. E vamos também focar-nos num produto especial, num código LER 170504, que tem a ver com os solos e rochas não contaminadas. Ora, fazendo aqui um enquadramento, neste novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, está estabelecido que estão excluídos do âmbito deste diploma os solos e as rochas não contaminadas resultantes de escavações no âmbito de atividades de construção, desde que os materiais em causa sejam utilizados para a construção no seu estado natural e no local onde foram escavados. Ou seja, quer isto dizer que materiais deste tipo, ou seja, solos e rochas não contaminadas, que não sejam utilizados na obra de origem, passam a ter de ser geridos de acordo com os processos associados à gestão de resíduos. Considerando o definido na Diretiva Quadro de Resíduos, o estatuto deste tipo de materiais utilizados em locais diferentes do local onde foram gerados deverá ser apreciado de acordo com a definição de resíduo e com as disposições relativas a subprodutos que está vertida numa nota técnica elaborada para o efeito. Também para dizer que essa nota técnica visou, de facto, tentar agilizar este processo do Código LER 170504, nomeadamente do que já referi dos solos e das rochas não contaminadas, porque achávamos que na altura existia um grupo de trabalho entre a APA, a IP, a ECOPS, a ICOPM, a PTPC e, portanto, e outras empresas. Existia um grupo de trabalho que tentou aqui agilizar o fluxo dos resíduos da construção, dado que este decreto-lei é um decreto-lei que abrange todos os fluxos de resíduos, e nomeadamente no fluxo que é dos RCDs, tentámos aqui agilizar um pouco aquilo que aos RCDs diz respeito. Ora, feito este enquadramento, Teresa, eu acho que deveríamos então aqui passar para um caso prático para tentarmos perceber como é que tem sido esta adaptação a esta, digamos, nova realidade a partir de 1 de julho e portanto, dizer que este caso prático que vamos falar é de uma obra que de facto já estava em construção antes da entrada em vigor deste decreto-lei. Portanto, o caso prático que nós vamos analisar hoje aqui é referente ao método do Porto e nomeadamente à questão da linha amarela. E agora, Teresa, pedia-te que tu fizesses um pouco o enquadramento desta obra e nos explicasses um pouco qual é que é a tipologia da obra e a sua extensão e tudo mais. Teresa, força.
Eu começo por agradecer, em meu nome pessoal e em nome do Grupo ACA e inclusivamente do ACE, o convite que nos foi feito para estar e para participar aqui neste tema. Portanto, obrigado, Paula Fonseca. Relativamente à tipologia da obra, isto é uma obra, portanto, de vias de comunicação, é uma obra com cerca de 900 metros de 3 km de extensão, traçado completamente novo, inclui um túnel de cerca de 900 metros de extensão, um viaduto em estrutura metálica com cerca de 400 metros, também temos um parque de oficinas e máquinas, 3 estações, sendo que uma delas é completamente subterrânea, numa profundidade de 22 metros, e depois temos todos os outros trabalhos associados, pavimentação, via betonada, pronto, características de uma obra deste tipo. Muito bem. E então, só para contextualizar, eu já referi, a data de início e a data de fim desta obra acontece quando? Sim, esta obra iniciou em março de 2021 e o seu término está previsto para 2024, janeiro de 2024, portanto estamos aqui a falar aproximadamente de 3 anos de duração, um projeto com 3 anos de duração. Exato, e então aqui temos um caso específico de uma obra que iniciou antes da entrada em vigor do novo regime geral de gestão de resíduos e que, portanto, houve aqui de facto uma adaptação que vocês tiveram que ter para, a partir do dia 1 de julho para a gestão deste fluxo, deste código LER. Bom, e aqui já agora que é muito importante, estamos a falar de quantidades de solos e rochas não contaminados que esta obra vai gerar. Uma quantidade bastante significativa, portanto nós estamos a falar de cerca de 500 mil metros cúbicos de solos e rochas que têm que ser movimentados, portanto estamos a falar de uma obra de grande envergadura, não é? E sim, aqui este tema é bastante impactante, não é? Exato, e eu diria que mais impactante, é tão impactante também pela quantidade e como pela localização. Estamos no centro do Porto e, portanto, não estamos, portanto, dentro de uma grande cidade onde torna tudo isto muito mais complexo. E relativamente então à entrada em vigor do novo regime e dentro desta complexidade que acabámos de falar, o que é que o Grupo ACA e o ACE têm feito relativamente à gestão destes solos e rochas não contaminados? Pronto, nós, em primeiro lugar, dentro das dificuldades que fomos sentindo, no fundo, fomos aprendendo a cada dia, não é? Que vai passando e ainda hoje nos surgem várias dúvidas, não é? Com as quais nos vamos deparando todos os dias. Aquilo que temos feito dentro daquilo que são as nossas possibilidades é, acima de tudo, conseguir passar a informação principalmente para todos com quem trabalhamos, não é? Nomeadamente os nossos subempreiteiros e toda a cadeia de subcontratação que está associada, portanto, à movimentação, no fundo, de terras, não é? E ao movimento de terras. Muito bem. E, portanto, interessa agora aqui pararmos um pouco e tentarmos identificar, porque isto é importante, tendo em conta que é algo recente, convinhamos aqui então identificar no contexto desta obra e dentro da localização que já referimos, identificar os principais obstáculos e barreiras à questão da aplicação da nota técnica que faz com que este produto seja um subproduto. E, portanto, eu gostava que tu te referisse um pouco à questão da declaração de subproduto e quais são as principais dificuldades e barreiras na sua operacionalização. Olha, uma das principais dificuldades que nós tivemos
começou logo pela interpretação da nota técnica. Portanto, apesar de ser um elemento que nos ajudou bastante na interpretação, não foi numa primeira nem numa segunda leitura que nós, no fundo, conseguimos perceber o que é que se pretendia e como é que iríamos operacionalizar tudo aquilo que era dito. E dou-te um exemplo muito concreto. Nós começámos logo por ter dúvidas, no fundo, de quem era o produtor, não é? Produtor é dono de obra, produtor é entidade executante, portanto o empreiteiro geral, pode ser o dono de obra, pode ser o empreiteiro ou pode ser o subempreiteiro, e portanto isto foram questões que começaram logo a ser levantadas. Nesta altura já sabemos, e isso já não é questão, porque já chegamos à conclusão que tanto pode ser o dono de obra, como o empreiteiro, como o subempreiteiro, tudo depende, no fundo, da forma como tu tens a situação contratualizada. Depois, outra das situações e outra das dificuldades com que nos deparamos foi de passar, no fundo, esta informação para os teus subcontratados, passar esta informação para os teus receptores. Ou seja, começou aqui a existir uma panóplia de documentação a nível burocrático e a nível administrativo que tem que ser tratado. Portanto, nós, cada vez que pretendemos enviar solos e rochas para outra obra, nós temos que perceber e temos que fazer um acordo ou um contrato com o receptor. Nós temos que instruir o receptor que ele deve, no fundo, guardar toda esta documentação por um período de 5 anos. Nós temos que fazer comunicações à APA cada vez que é emitida uma declaração de subproduto. Nós temos que saber exatamente quais são as quantidades que pretendemos, no fundo, libertar para outra obra. Muitas vezes tu inicias com uma declaração de subproduto e chegas à conclusão que afinal a obra precisa de mais terras e tu também tens mais terras disponíveis, então tens que fazer um aditamento a essa nota técnica, não é? Depois, cada transporte que é feito tem que ir acompanhado com esta declaração de subproduto. Exato. E Teresa, nesta questão dos receptores, tem havido alguma dificuldade na identificação destes receptores, ou não por parte este novo regime introduziu aqui alguma complexidade burocrática, e tu achas que tem havido alguma, digamos, algum menos interesse por parte desses receptores na recepção deste tipo de material, ou achas que isso não teve grande influência? Não, efetivamente teve influência, porque tu não tens nenhuma base de dados, no fundo, pelo menos que eu tenha conhecimento. A nível nacional, não existe nenhuma base de dados onde tu possas consultar, por exemplo, quais são as obras que se encontram em curso no nosso país, próximas da zona onde tu estás a realizar uma obra, que necessitem de terras. Mais ou menos em que datas é que elas vão precisar, porque tu podes não conseguir, tu tens uma obra, precisas de libertar terras, portanto tens excesso de terras, e até podes ter outra obra que necessite terras, mas tu, no fundo, onde é que vais buscar essa informação? Em que momento, quando é que umas precisam e quando é que outras estão a disponibilizar? Isto, no fundo, quase temos que andar porta a porta, se é que é a expressão que melhor se pode utilizar, para saberes, no fundo, onde é que podes, não é? Onde é que, onde é que podemos fazer este balanço, não é? Exatamente. Esta dificuldade é ainda mais premente quando estamos a falar de uma obra numa zona dentro de uma cidade, numa zona urbana, não é? Se estivéssemos a falar de uma obra fora de uma zona urbana, tudo isso seria mais fácil, porque enfim, estou a pensar na questão do Ferrovia 2020 e das obras que se estão a realizar, onde, como são fora do espaço urbano, é mais fácil esta questão, ou deverá ser mais fácil esta questão da gestão dos solos e das rochas não contaminadas. Mas eu aproveito para dizer que, de facto, é a nossa intenção trabalharmos esse assunto e tentarmos ajudar aqui nos centros urbanos a resolver nós, falar enquanto Build Collab,
de ajudarmos a resolver essa questão que tu falaste muito bem, que é saberes quais são as obras que existem e quais são as necessidades em cada momento de cada uma dessas obras. Eu acho que isso era uma coisa que nos ajudava a todos nós, não é? Exato. Quer dono de obra, empreiteiro, subempreiteiro, acho que sim, acho que fica aí um bom desafio. Exato, fica aqui um desafio lançado para tentarmos ver. E relativamente à questão das EGARs, para este tipo de materiais, o que é que os receptores que de antes, para aquilo que sei, tu terias um licenciamento para fazeres um vazador, vamos dizer assim, e agora neste momento existe a necessidade de existirem, portanto, as EGARs. Isto tem sido uma barreira também por parte dos receptores? Pergunto. Olha, naquilo que é a minha experiência, sim, eu considero que sim. Isto porquê? Porque nós temos duas situações distintas. Portanto, existiam alguns receptores que já funcionavam como aterros, ou seja, transformaram no fundo as pedreiras em fim de vida em aterro, e para esses acho que encaram isto de uma forma mais simples, não é? Porque já são um operador de gestão de resíduos. No entanto, existem outras pedreiras a nível nacional que não fizeram essa opção, portanto, simplesmente querem utilizar as terras para fazer a recuperação paisagística da pedreira, não é? E que não estão como gestores de resíduos. E aí sim, é bastante complexo, no fundo, tu numa primeira abordagem, dizeres, portanto, às pessoas que agora vão começar a receber solos e rochas com uma EGAR e como um resíduo. E, portanto, isso não é numa primeira abordagem que é bem recebido. Se eu sempre recebi como solos e rochas, mas eu só preciso disto para requalificar a minha pedreira e agora vou receber como um resíduo, pronto, levanta algumas dúvidas, não é? Exato, e nomeadamente no caso dos particulares que querem, por exemplo, fazer o nivelamento de um terreno, querem, portanto, fazer ali um vazador para nivelar geometricamente o seu terreno, e ele está a dizer que vai receber um resíduo e pensar que aquilo de facto é um resíduo, mas não é um resíduo, porque é um solo e uma rocha que não são contaminados. Portanto, é resíduo à luz deste decreto-lei, mas não é resíduo enquanto resíduo em si, não é? Portanto, isto, como tem essa questão da EGAR, eu penso que pode também, nós já vamos falar isso um pouco mais à frente, mas quero talvez por esta fase inicial em que não houve uma ampla abordagem talvez a esta questão, pode causar alguma entropia de facto à recepção deste tipo de materiais, e que estas entropias são muito mais complicadas, como falámos já, aqui em zonas urbanas do que em espaços não urbanos, onde talvez seja mais fácil contactar com as pessoas e poder resolver este problema. Mas aqui também eu acho que era importante nós podermos analisar o que é que se está a passar, ou o que é que se pode passar com as câmaras municipais, porque ao abrigo também do decreto-lei fala-se que, da nota técnica, fala-se que as câmaras municipais têm que ter o seu envolvimento no licenciamento das obras receptoras, vamos dizer assim, para estes tipos de materiais. E penso que tem havido também aí algumas complicações, certo, Teresa? Sim, pronto, eu vou aqui dividir aquilo que acabaste de dizer em duas partes. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que nem todas as pessoas, no fundo, acabam por ter dentro da organização ou alguém que lhes possa explicar, no fundo, todo este enquadramento. Porque é que umas vezes consideramos que o solo e rocha é um subproduto? Porque é que outras vezes ele assume o estatuto de resíduo? Portanto, só haver estas duas definições
para a maior parte das pessoas, no fundo, e do que é a nossa massa empresarial a nível nacional, as empresas que temos não são todas grandes grupos, nem todas têm pessoas na área técnica, na área do ambiente, nem todos os particulares, no fundo, conhecem este tema em profundidade. E, portanto, quando ouvem falar de resíduos, só o termo resíduos já acaba por, não é? Por suscitar aqui algumas dúvidas, mas eu agora vou trazer resíduos. Pronto, isso é uma questão que acho que temos que pensar sobre ela. Depois, efetivamente, a nível das câmaras municipais e mesmo de juntas de freguesia, onde antes eram utilizados solos e rochas, até, sei lá, para fazer pequenos caminhos, eu acho que também ainda não há uma grande preparação, ou estas entidades ainda não se debruçaram muito sobre esse tema, e acho que aí, mais uma vez, todos nós deveríamos ter um papel construtivo, no sentido de tentar também, ou de incentivar, não é, os municípios e todas estas entidades a procurar mais informação para também poderem, no fundo, estar mais envolvidos e serem mais céleres, não é? Se calhar a tratar destas questões dos licenciamentos e a ajudar a própria população. Exatamente. Eu acho que tocaste aí num ponto que é fundamental, e só para voltar um bocadinho atrás, eu também gostava de também deixar aqui bem claro que nós estamos a falar que, ao abrigo deste novo decreto-lei, este tipo de material, ele deixou de ser um resíduo, portanto ele é um subproduto, mas é isso que eu acho que ainda não está bem comunicado. E depois, como existe a questão das EGARs, isso pode levar a que as pessoas, como tu disseste muito bem, que não estejam devidamente preparadas para isso, pode levar a que haja aqui uma certa confusão entre o que é um subproduto e o que é um resíduo, e que tratamentos diferentes têm um determinado produto de outro produto. Bom, então eu agora gostava de acabarmos a nossa conversa tentando ver quais são as propostas que podemos ter para agilizar e para promover a adoção deste novo regime geral de gestão de resíduos no que respeita a este tipo de materiais. Portanto, já foste identificando algumas das ações a desenvolver e, portanto, pedia-te que dissesses ou acrescentasses mais alguma que tu achasses que era importante para uma gestão muito mais ágil deste tipo de materiais em obras deste tipo, como acabámos de falar no caso do Neto do Porto. Olha, eu acho que passaria essencialmente por campanhas de sensibilização, campanhas de formação, sessões de esclarecimento a todos os que possam estar envolvidos neste tema, não é? Passamos por câmaras municipais, podemos passar por juntas de freguesia, podemos passar por empresas de menor dimensão que não tenham esta capacidade interna instalada. Também acho que deveríamos sensibilizar os próprios projetistas, porque é aqui no fundo que nascem as obras, não é? É quando o projeto, até para a própria necessidade da identificação prévia, lá está, dos locais onde é que poderiam ser movimentados os solos e rochas. Acho que também era aqui um bom... Acho que sim, acho que tocaste em um ponto fundamental, embora às vezes haja aqui um delay entre a execução do projeto e a execução da obra, e então portanto, terá que ser uma informação que terá que ser atualizada na altura da construção da obra. Mas sim, eu também estou de acordo, e acho que estas propostas que tu referiste para agilizar a questão de agilizar e promover a adoção do novo regime geral de gestão de resíduos, acho que é importante. É importante também juntar aí nessas ações de disseminação e de capacitação a questão da nota técnica referente mesmo a este código LER. Eu acho que de facto temos que perceber algumas coisas que estão na nota técnica, tentar comunicar e tentar explicar às pessoas aquilo que foi a preocupação
quer da APA, quer do grupo de trabalho que esteve constituído para estudar este tipo de material, tentar fazer, portanto, umas sessões dessas esclarecimento. Eu também aproveito aqui para dizer que, de facto, é com bastante orgulho e que estou bastante feliz que, pelo facto do Build Collab ter feito agora um protocolo, na semana passada, ter assinado um protocolo com o Fundo Ambiental, com a APA, com a CPI, com a Federação Empresarial de Portugal, com a CPCI, com a ICOP, com a ECOPS, com a PTPC, com a IMPIC, e portanto, um protocolo que visa promover a circularidade no setor da construção. E este protocolo tem uma parte que tem nomeadamente a ver com a gestão de resíduos, fluxo de resíduos RCDs, e portanto eu conto que podemos desenvolver alguns workshops que vão, no fundo, ao encontro daquilo que foi as sugestões, Teresa, que tu aqui indicaste. E conto também desde já poder ter-te como voz ativa da área da indústria, e nós temos aqui sempre que estar aqui a tentar perceber todos os ângulos do problema, ver a problemática das empresas que têm que lidar com este tipo de material, a problemática dos projetistas, a problemática dos donos de obra, e portanto vamos querer de facto juntar aqui uma série de stakeholders que vão todos pensar isto e tentar, e também dos receptores, muito importante falarmos, e tentar, portanto, câmaras municipais, tentar envolver aqui todos os agentes para facilitarmos esta adoção deste tema do subproduto e desta nota técnica no que respeita aos solos e às rochas não contaminadas. Ok, Teresa, eu acho que ficou aqui uma primeira abordagem, nós também não queremos que alongarmos muito. Quero agradecer em nome do Build Collab a participação do Grupo ACA neste podcast. Referi que o Grupo ACA é um dos associados do Build Collab, e agradecer-te a ti pessoalmente, Teresa, pelo facto de teres aceito este desafio. Ok? Ok, olha, também fico muito contente por aquilo que acabaste de dizer e de certa forma por achar que posso também ter contribuído aqui neste tema, e ficamos então a aguardar desenvolvimentos sobre aquilo que vão ser as vossas ações ou aquilo que poderá ser feito no futuro, no sentido de tentarmos esclarecer, não é? Todos os envolvidos neste tema. Foi um prazer ter estado aqui a falar contigo. Ok, um prazer foi meu, muito obrigado e até à próxima, Teresa. Obrigada, Paulo. Um beijinho, até à próxima. Obrigado.